Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande agora já são 22h03. Estou passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, está escrito assim: Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muito bem, amados. Nós vemos aqui uma promessa de Deus feita para a casa de Israel. E esta promessa alcançou a cada um de nós. Deus promete que vai escrever a sua lei, vai escrever na tábua do nosso coração. A vida cristã mais elevada, ela é vital. A vida cristã não é mecânica. Quando nós construímos uma casa terrena, a casa é construída sob o princípio mecânico, onde nós adicionamos o alicerce, assentamos os materiais necessários, seção a seção, até que a casa fique pronta. Agora, se nós analisarmos uma árvore, a árvore ela é construída sob o princípio vital. A árvore tem vida, onde esta árvore é acrescentado camada sobre camada em seu interior. A vida espiritual também é vital, surgindo de uma fonte, investindo-se como uma expressão adequada, manifestando-se sobre as leis espirituais e também sobre as leis dos homens, porque o homem deve se submeter às leis. O homem ele tenta construir uma justiça baseada em esforço e trabalho externo, mas a vida espiritual é construída de uma forma interna, é no interior, onde produz fruto. O fruto espiritual cresce espontaneamente de uma raiz vital e de uma árvore viva. Por isso Jesus se considera como sendo a árvore e nós somos seus ramos. O cristão não precisa tentar produzir o fruto, porque este fruto virá da raiz. O cristão é o galho. Ele receberá o alimento do caule da árvore. Ele terá vida. Ele terá vida mais abundante, porque ele recebe o alimento diretamente da raiz. Porquanto, amado, Jesus disse assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então o cristão ele não tem como ele produzir fruto se não estiver ligado no tronco, na raiz da árvore. Por isso digo que uma árvore ele é vital, ele tem vida. Deus não está em busca de que façamos aquilo que não é possível ser feito. Porque aquilo que não é possível ser feito, Ele fará. Então Deus quer que nós venhamos, que nós tiremos
a essência dele, que nós tiremos dele, que nós alimentemos dele, que nós venhamos nos alimentar de sua própria vida. E assim daremos de volta a ele novamente aquilo que é propriamente seu. Isso significa que iremos produzir frutos. O profeta Jeremias antecipou este novo método de justiça pela sua gloriosa visão. Uma visão que Jeremias teve acerca da aliança que Deus faria com o seu povo na dispensação do Novo Testamento. Essa visão que Jeremias tem no capítulo 31, versículo 33, refere-se ao Novo Testamento, onde diz que Deus declara que Deus diz: porei a minha lei nas suas mentes e a escreverei no seu coração. Aqui se refere à nova aliança, ao Novo Testamento. Ele cria em nós um novo espontâneo princípio da justiça, que é a sua própria justiça, que é Jesus Cristo. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo que manifesta a sua própria, ou seja, a própria natureza de Deus em justiça, santidade e amor. Então Jesus Cristo é o próprio Deus se manifestando em forma carnal. A Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Cristo é o próprio Deus se manifestando, trazendo a justiça, a santidade e o amor de Deus em nossa vida. Nós precisamos compreender isso, amado. Compreendendo esse princípio, nós seremos obedientes. A obediência cristã não é o que fazemos porque devemos fazer, mas porque nós amamos a Deus. Mas nós não amamos a Deus antes, foi Ele que nos amou e Ele se ofertou a nós, então agora nós podemos dizer que amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então esta é a força automática que Deus usa, até mesmo no mundo natural, para realizar as mais extraordinárias transformações, a mais exuberante transformações. Qual é a explicação para o trabalho paciente do homem, dia após dia, ano após ano, gastando a sua vida em sua tarefa monótona e desgastante na fábrica ou do seu próprio negócio? Se não houvesse uma esperança de vida eterna. Então, é o pensamento que faz com que o homem trabalhe dia após dia. Alguns trabalham meses, anos. Ele trabalha porque o seu pensamento está na sua esposa, nos seus filhos, no seu lar. Quando ele retornar para a sua casa, como será recebido amorosamente. Quando retornar à noite, ele trabalha para o bem-estar e a felicidade da sua família. Eu trabalhei 46 anos até aposentar. 46 anos recolhendo, contribuindo com o governo para ter o meu momento de aposentadoria. Todo esse trabalho, todo esse esforço que eu fiz, foi pensando no meu familiar, no bem-estar da minha família. Essa é a minha felicidade.
Essa é a minha recompensa. Mas Deus, Ele mantém o mundo unido com todo o seu infinito amor. O coração de Deus está voltado não para o nosso simples bem-estar terreno, mas para uma vida eterna, para uma vida muito maior do que um bem-estar de uma simples aposentadoria que eu tive. O que Deus promete para nós é algo extraordinário, algo maior. Então, nós precisamos compreender, amado, que todo sacrifício, por menor que seja, tudo esse sacrifício terá uma recompensa. Todo esse sacrifício trará felicidade. Então Deus, no maior reino da graça, Ele põe nos corações humanos o segredo de um grande amor. É isso que Ele diz, que vai escrever em nossos corações. Isso transforma um coração egoísta em um coração carregado de amor, onde somos capazes de sacrifício, onde somos capazes de prestar serviço a Deus. Então, há o alívio infinito no desfruto positivo deste elevado princípio superior da vida. Não temos que estar pensando continuamente nas coisas que não deveríamos fazer, mas nos manter ocupados com Cristo. Quando nos mantemos ocupados com Cristo, em Cristo, então a luz irá iluminar, irá esclarecer tudo aquilo que está em trevas. A luz trará à luz toda aquilo que muitas vezes se manteve oculto na escuridão. E a boa vontade vencerá todo o mal. Então, amados irmãos, precisamos compreender que em Cristo, quando nós estivermos envolvidos com Cristo, a nossa alma estará tão repleta da luz divina que tudo aquilo que parecia estar envoltas em trevas irá resplandecer. Esse é o segredo de nós, muitas vezes, conseguirmos aqui na terra ainda prosperar. Deus não chamou-nos simplesmente para vivermos uma vida de sofrimento. Jesus diz que no mundo teremos aflição. Mas Ele diz que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E agora Deus diz que Ele vai escrever na tábua do nosso coração a sua lei. E Jesus diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E Ele também diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós não temos que ficar preocupados, correndo atrás do vento muitas vezes, na ânsia de agradar a Deus. Basta obedecer os seus mandamentos. Obedecendo os seus mandamentos, então estaremos trilhando a estrada da vida. A verdadeira vida espiritual é um assunto muito simples. Muitas vezes nós, seres humanos, que complicamos. Então, a vida espiritual, ela é muito simples. Então, precisamos compreender isso.
ainda que muitas vezes parece estar oculto, mas quando nós chegamos na presença de Deus, Deus vai nos revelar o melhor caminho a seguir. E assim seguiremos a nossa caminhada nele. Então vamos aprender o segredo que é um passo a passo, é dia a dia, onde estaremos vivendo isto de acordo com a sua própria palavras. Palavras que muitas vezes é simples. A sua própria palavra, ele pode esclarecer a cada um de nós. Está muito simples. Essas palavras parecem difícil algumas pessoas entenderem. Mas Jesus diz, a palavra diz assim, como recebeste a Cristo? Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esse é o segredo. Como você recebeu a Cristo, meu irmão? Como você recebeu a Cristo, minha irmã? Então, da maneira como você recebeu, assim permaneça nele. Ande nele. Transite esse caminho. Esse caminho é vivo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nessa estrada da vida, você não precisa viver uma vida de amargura. Quando você caminha com Jesus passo a passo, dia após dia, pisando em suas próprias pegadas, então você vai caminhando com Ele, vai trilhando ao lado dele, vencendo todos os obstáculos, sendo vencedor, sendo um servo dedicado. Existem promessas que Deus quer concretizar em nossa vida. Qual é a promessa, presbítero? De Ele escrever no nosso coração a sua lei, de Ele esclarecer em nossos corações a sua lei, de Ele imprimir a sua lei em nossa mente e também de escrever no nosso coração. Quando o nosso coração estiver carregado da palavra de Deus, então nós poderemos desfrutar desta presença gloriosa, desta presença grandiosa do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo habitando dentro de nós através do seu Espírito. A nossa mente vai receber a nova virtude de Deus, ou seja, a lei de Deus sendo esclarecida em nossa mente e esta lei sendo gravado na tábua do nosso coração. Da maneira como você recebeu a Cristo, meu irmão, da maneira como você recebeu a Cristo, minha irmã, assim permanece nele e você será vitorioso. Vença o mal com o bem. Pratique a bondade. Essa é a virtude do cristão. O mundo ele jaz no maligno, mas é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo está cheio de iniquidade, mas um cristão genuíno, ele tem a presença e a virtude do Espírito Santo. Então é maior aquele que está em você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece. Quem permanece em mim, disse ele, e eu nele, esse dá muito fruto. Aquele que se ajunta com Deus se torna um espírito em Deus. Aquele que se aproxima de Deus, Deus jamais o desampara. Então acredite nisso, meu irmão.
e desfrute desta graça. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu, presbítero Gregório, trago nesse dia de hoje. Fique em paz. Amém e amém.